Olá, sejam todos bem-vindos a mais um evento da ESAP, a Escola Superior da Advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quero dar boas-vindas a todos e dizer que o evento de hoje, ele faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, chamado Democracia e Direitos Fundamentais em uma Perspectiva de Governança Sustentável, no contexto da linha de pesquisa Acesso à Justiça, Políticas Públicas e Sustentabilidade, que tem por coordenação a professora doutora Lídia Maria Ribas. Nós hoje, na Procuradoria do Estado, através da ESAP, estamos como parceiras deste evento, cujo objetivo é suscitar o debate sobre determinados temas e novidades em direito financeiro, assim como os impactos no financiamento de direitos sociais. E com muita honra que nós convidamos vocês a participarem desse evento, que tem transmissão ao vivo pelo YouTube, intitulado Novos Desafios para o Financiamento de Direitos. Antes de abrir a palavra para o nosso primeiro palestrante, eu gostaria de agradecer a presença de todos que nos ouvem e nos assistem pelo nosso canal da PGE no YouTube e também a presença da nossa consultora legislativa e também procuradora do Estado, doutora Ana Carolina Ali, para quem eu abro a palavra agora para fazer algumas considerações. Seja bem-vinda, Ana. Boa tarde, obrigada e parabéns, doutora Ludmila, à frente da Escola Superior da Advocacia da Procuradoria-Geral do Estado, com um excelente trabalho, oportunizando o debate, o aprendizado, o aprimoramento. Doutor Caio é um entusiasta do direito público, do orçamento público, é uma grande admiração, um prazer tê-lo à frente aí, junto com a doutora Ludmila, nesse encontro. Quero dar as boas-vindas do professor, doutor José Maurício Conte, mesmo que virtualmente, no nosso estado de Mato Grosso do Sul, para mais uma vez transmitir, dividir conosco os seus conhecimentos, professor. Eu fico assim extremamente feliz, honrada, com mais uma oportunidade da gente estreitar esses laços acadêmicos com o senhor, né, numa continuidade aí, num projeto que já tem desenvolvimento na Secretaria de Governo, né, iniciativa da Consultoria Legislativa, com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, de diversos procuradores do Estado, e agora mais esse ambiente, para a gente aprimorar o conhecimento. Mais do que nunca, o orçamento público, o financiamento é um tema que está em pauta e que nos exige um aprendizado, um aprimoramento diário. Seja muito bem-vindo, professor. Hoje, no evento, nós teremos como palestrantes o procurador do Estado, Dr. Caio Gama Mascarenhas, e também o professor Dr. José Maurício Conte. Eu quero dizer para vocês que as perguntas poderão ser formalizadas pelo chat do YouTube e serão repassadas ao final da exposição de ambos os palestrantes para debate. Também eu quero registrar que, para que vocês recebam um certificado de participação no nosso evento, por gentileza, coloquem o nome de vocês no chat do YouTube, para que assim nós consigamos aferir a presença de vocês e encaminhar os certificados de forma eletrônica nos e-mails que foram indicados no momento da sua inscrição. Então, agora vamos dar início aos nossos trabalhos e eu quero apresentar o primeiro palestrante. Ele é meu colega aqui na Procuradoria do Estado, uma pessoa por quem eu tenho grande admiração e amizade. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é especialista em Advocacia Pública pela Escola da AGU. Com vocês, Procurador do Estado, Caio Gama Mascarenhas. Seja bem-vindo, Caio. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu não poderia deixar de agradecer a muita gente. Primeiramente, era para a professora Maria Lídia Ribas estar aqui conosco, porque ela é a coordenadora do projeto, líder do grupo de pesquisa, que é Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, só que acabou que não deu certo de ela vir, que ela seria a grande representante da UFMS. Infelizmente, ela não pode estar conosco hoje por outras questões de compromisso.
E agradecer também a chefe da ESAP, doutora Ludmila, minha amiga, colega, entusiasta da pesquisa, do treinamento dos servidores, dos procuradores aqui da PGE Mato Grosso do Sul, que tem dado um apoio muito grande desde o início. Dá um agradecer também a presença da procuradora Ana Carolina, do Consultoria Legislativa, outra entusiasta do direito financeiro, nós ficamos trocando textos o tempo todo. E, por fim, agradecer ao professor José Maurício Conte por ter aceito o nosso convite, sempre muito disponível, uma pessoa muito serena, de uma didática invejável. Obrigado pela presença e por ter aceitado o convite, professor. Espera aí, deixe-me começar agora, que eu tenho um que... tá, pronto. Um segundo. Tá. Pronto. Todos conseguem ver o slide? Tá bem visível? Tá ótimo, ótimo. Então, tá bom. Eu escolhi falar sobre esse tema, a Emenda Constitucional 108 e as novas técnicas de financiamento educacional, porque eu já tinha, o meu tema da minha pesquisa de dissertação de mestrado, porque eu já, antes de vir essa emenda, eu já estudava as formas de financiamento e de critérios de repartição nas leis estaduais que tratam sobre repasse de ICMS. E depois, sobreveio essa emenda, eu queria dar a minha contribuição. Não dá para falar sobre tudo sobre essa emenda, eu poderia ficar 6, 7 horas falando aqui, não dá, só falar sobre coisas muito específicas, e vou tentar sempre aliar a questão da teoria com a prática. Tá. E vamos começando aqui. Só para fazer uma parte introdutória sobre a questão que eu vou utilizar algumas noções de finanças públicas, mas de uma forma bem superficial, porque eu sou jurista, não tenho formação em economia, não tenho formação em ciência política, mas só para dar um melhor entendimento do Instituto. Tá. Direito financeiro e finanças públicas, eles cuidam do mesmo objeto, qual seja a atividade financeira do Estado, que é como o Estado arrecada a receita, como o Estado gasta, como ele se endivida e organiza as suas finanças. Mas qual que é a diferença entre o direito financeiro e as finanças públicas? O direito financeiro cuida da incidência da norma, da subsunção do fato à norma. Isso segundo o entendimento do Regis de Oliveira, professor. Enquanto que as finanças públicas é como o cientista político, o economista analisa as finanças. Ele observa a realidade social, ele tenta quantificar quais são as necessidades públicas, como que o Estado vai agir sobre ela e quais consequências empíricas são desejadas para determinadas políticas econômicas. Só para colocar em perspectiva, a reforma tributária. A reforma tributária não sai, o berço dela não sai da AGU, ela sai do Ministério da Economia. E, a partir daí, ela vai para os órgãos de assessoramento jurídico para ver se está de acordo com a Constituição ou não. E percebe-se que, com essa emenda Constitucional 108, algumas técnicas de finança foram constitucionalizadas na complementação federal de 2,5% do Fundeb, que condiciona o repasse a melhorias na gestão da educação e no desempenho do serviço prestado, e também na repartição de 10% do ICMS dos estados para os municípios, conforme o desempenho da rede municipal de ensino. Tá. E nós vemos que tem uma limitação do direito financeiro para explicar algumas novidades da Emenda Constitucional 108. Vamos comparando o Fundeb com o repasse de ICMS. Como é feita a transferência? No caso do Fundeb, são receitas que são vinculadas ao fundo contábil e, posteriormente, são repassadas aos entes, para o custeio do sistema de ensino. No repasse de ICMS, os valores são creditados diretamente na conta municipal. Em relação à afetação, que é a técnica de conteúdo do orçamento,
as verbas do Fundeb estão afetadas, devem ser destinadas à manutenção da educação pública básica, enquanto que o repasse do ICMS segue a regra geral da não afetação da receita de impostos. Gastos obrigatórios. Na estrutura do Fundeb, há a obrigação de gastar agora, né, o mínimo de 70% em folha de pagamento, 15% em despesas de capital, agora tem uma subvinculação para o ensino primário, e não existe gastos obrigatórios oriundos do repasse de ICMS. Pode ser que, uma vez que esse valor integre o orçamento do município, haja outros gastos obrigatórios. Tem, mas não vai ser em razão do repasse de ICMS, vai ser em razão de outras normas, de outras leis daquele município. E veja que o montante dos recursos repassados são feitos conforme técnicas de finanças públicas, que os economistas chamam de econometria. E independe, em tese, da forma jurídica, se é um fundo especial, se é um fundo constitucional, se são transferências voluntárias. O formato normativo dos repasses ou das transferências serve para dar segurança jurídica, adequação e estabilidade ao financiamento. Esse que é o papel do direito na arquitetura dos repasses. Tá. Mas, então, qual que é o papel das transferências intergovernamentais em geral? Temos que pensar isso como autonomia financeira dos entes da federação, que deve ter uma equivalência entre os recursos disponíveis para os entes e as tarefas constitucionais que eles possuem, na área da saúde, educação, segurança pública. E o professor Estevão Orvati, ele fala que a autonomia financeira dos entes da federação pode ser exercida de forma direta, por meio das competências tributárias, a arrecadação de tributo de competência de cada ente, os impostos, ICMS dos estados, ICSS, e indireta por meio de transferência, por meio de fundos de participação dos municípios, fundos de participação do estado, Fundeb, fundo do SUS, etc. Veja que, segundo as finanças, é muito mais fácil você centralizar a arrecadação e descentralizar gastos que simplesmente aumentar a competência tributária dos entes subnacionais. Isso por uma questão de eficiência. Imagina se o imposto de renda pudesse ser arrecadado por cada estado ou município. Então, se aqui vão me cobrar 40% de imposto de renda, então eu vou para São Paulo, onde não cobraria 10%. A guerra fiscal tornaria a arrecadação totalmente ineficiente. E nós temos um problema nessa questão de transferência, de saber qual que é o valor necessário para custear os serviços locais. Tem um economista americano chamado Wallace Oates, já falecido, que ele explica a questão da assimetria de informações entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, que é muito difícil para o governo central saber o que as pessoas querem em cada localidade, quais os níveis eficientes de produção pública em cada local. Os gestores locais, por estarem mais próximos, eles conseguem ter conhecimento das preferências locais, as condições, dos custos, e coisas que o governo central não tem. E mesmo se o governo central tivesse essas informações, seria muito difícil repassar isso de forma exata nos repasses, seja por pressões políticas ou por restrições constitucionais. Então, considerando essa assimetria, essa diferença de informações, há o risco que economistas falam de risco moral, de as verbas repassadas pelo governo federal para esses entes subnacionais serem utilizadas de modo diverso do pactuado em áreas de maior interesse eleitoral para esse gestor receptor das verbas. E também temos a questão dos gastos mínimos obrigatórios, que também eles têm a vantagem de garantir o financiamento de áreas prioritárias, como saúde e educação, que podem não ser no olhar de determinado gestor local tão importantes, mas são para o desenvolvimento da nação, mas elas também incentivam o desperdício de recursos. Eles são obrigados a aplicar aqueles recursos naquelas finalidades e acabam aplicando de forma temerária, de qualquer jeito, um mau gasto público. E o que é feito?
Aí tem uma nova forma de técnica de finanças públicas, de transferência. Inclusive, a professora a Lídia Ribas e eu fizemos um artigo na revista de Direito Administrativo da FGV que trata sobre esse tipo de transferência, que é uma resposta a essa assimetria de informações, que eles vinculam a concessão de financiamento ao desempenho do governo local na prestação de serviços públicos, e havendo uma condicionalidade expressa em metas e resultados, ou seja, transferências como incentivos, como norma indutora de política. E quem trata muito bem disso é um economista radicado no Canadá chamado Anwar Shah. Então, você transfere essa receita fiscal com condições em metas e indicadores. Então, o governo federal ou o Estado, em relação aos municípios, ele coloca os resultados desejados para serem medidos e monitorados por indicadores. Isso acontece em vários locais do mundo inteiro, em políticas públicas em várias áreas, como a saúde, no Canadá, que o ente central do Canadá repassa verbas para as províncias conforme a universalidade de serviços de saúde, integralidade da prestação de serviços de saúde, conforme alguns aspectos de competitividade entre o setor público e o setor privado, que lá o setor privado também atende essas pessoas, sendo que depois ele acaba sendo ressarcido pelo Estado por esses serviços de saúde. Na educação dos Estados Unidos, então, um programa chamado Race to the Top, que é um fundo de 4,35 bilhões de dólares, que é direcionado para os estados e distritos escolares, conforme as melhorias que esses entes fazem na rede de ensino, conforme a performance dos alunos, o desempenho deles, e também em áreas como pesquisa e busca pelo pleno emprego, que a Holanda, o Canadá e a Itália, eles têm programas de incentivos para universidades, universidades estaduais, provinciais ou de estados regionais, conforme a qualidade das pesquisas, conforme a colocação dos formados no mercado de trabalho. Então, é uma técnica que se aplica a várias políticas públicas setoriais. Agora, voltando para a repartição de ICMS, que o Estado tem que passar 25% da receita de ICMS aos municípios, e antes da emenda constitucional 108 era 25% conforme lei estadual e 75% conforme critério do valor adicionado fiscal. E falando de uma forma bem superficial sobre o valor adicionado fiscal, é que os municípios vão receber receita de ICMS conforme a quantidade de operações de ICMS ocorridas no seu território. Então, geralmente, municípios mais ricos, mais industrializados, com mais empresas, recebem maiores valores conforme esse critério do valor adicionado fiscal. E depois da emenda constitucional 108, diminuiu o critério do valor adicionado fiscal para 65%, aumentou 10% no critério de lei estadual, sendo que esses 10% devem ser necessariamente conforme critérios referentes à qualidade do ensino. O prazo para os estados modificarem essa legislação vai até setembro de 2022, que é o artigo 3º da emenda, e se assim não fizerem, não vão receber parcela da complementação federal do Fundeb. Isso está na lei que regulamenta o Fundeb permanente, que é o novo Fundeb. E, repartição de ICMS conforme critérios educacionais. Como é que vão seguir 2 critérios cumulativos? Indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem, ou seja, uma política chamada accountability escolar, ou política de responsabilização escolar, que é como os alunos respondem ali nos exames padronizados, qual é o desempenho dos alunos nos exames. Nós utilizamos muito o indicador do IDEB, no caso, no Brasil, mas também há indicador internacional, que é o PISA, né? E também indicadores de aumento de equidade, que é considerado o nível socioeconômico dos educandos.
E quais eram as experiências prévias mais conhecidas? Foram nos estados do Ceará e Pernambuco. Ceará a partir de 2007, Pernambuco, na verdade, eu coloquei a lei errada, na verdade, é a partir de 2010. Nesses estados, eles alinharam o repasse de ICMS ao planejamento educacional. Então, eles faziam, antes dessa emenda, esse repasse de ICMS conforme a performance da rede municipal de ensino fundamental. Eles conseguiram que a melhoria dos indicadores educacionais sem que houvesse um aumento de despesa, um esforço mais gerencial. Só que, mesmo com sucesso nesses estados, houve dificuldades para aprovar esse tipo de legislação em outros estados, por conta de lobby dos municípios. Porque a repartição do ICMS tem aquela questão do problema do lençol curto. Se você muda os critérios, municípios que recebiam mais vão receber menos e outros que recebiam menos vão receber mais. Então, sempre aqueles municípios que recebem mais vão tentar manter a situação deles. E isso dificultou bastante, tanto que alguns estados, além do mínimo de 75% do critério de valor adicionado fiscal, eles ainda colocavam mais, tipo, Goiás distribuía conforme 85% do valor adicionado fiscal, porque eles poderiam fazer isso por lei estadual, aumentar o critério. E vamos agora falar sobre a complementação federal do Fundeb, que é antes da emenda constitucional 108, a complementação federal se limitava a 10% da receita total do fundo, conforme critérios exclusivamente redistributivos, que é uma tentativa de equalizar as receitas dos fundos para assegurar um padrão mínimo de educação. Então, os estados mais pobres recebiam mais complementação federal do Fundeb. Tanto que o governo federal ele calculava o valor do Fundef no início não conforme um valor nacional, mas conforme um valor menor que era atribuído por decreto. Ele acabou sendo condenado, foi uma das maiores derrotas fiscais da União. E uma das coisas que mais incomoda o governo federal hoje nessa questão dos precatórios é que é o grande montante dos recursos que estão indo para pagamento desses precatórios. Então, você vê, o Estado de São Paulo não tem precatório a ser pago em relação daquele critério de equalização desse valor, mas você olha estados como Piauí e Maranhão, o Maranhão acho que está na casa de 4 bilhões em precatório, o Piauí está em 1,5 bilhão, se eu não me engano. E depois da emenda constitucional 108, aumentou de 10% para 23% do total do fundo, a complementação federal, vai ser escalonado até 2026, esse aumento, sendo que 20,5% continua conforme esses critérios redistributivos de equalização, e 2,5%, que é o que eu trato aqui, é conforme a melhoria da gestão e evolução na qualidade de ensino. E esse novo Fundeb, que ele é permanente, está sendo regulamentado pela Lei Federal 14.113. Como funciona? Nessa lei federal, eles colocaram requisitos dessa complementação federal de 2,5%, que é determinadas reformas no âmbito dos estados, da legislação estadual. Teria que provar isso por forma da norma, da lei estadual, ou regulamentos e decretos também, conforme o caso. Então, o gestor escolar deve ser escolhido conforme critérios técnicos, não pode ser mero apadrinhado político, tem que ter uma participação mínima de 80% dos estudantes nos exames nacionais, e isso é para combater que os gestores escolham os melhores alunos para fazer os exames, deixando justamente aqueles com déficit de atenção, déficit no desempenho para trás. Tem que ter um objetivo explícito na legislação de reduzir as desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais. E aqui é o que eu falei sobre a questão do ICMS, deve ter o regime de colaboração entre Estado e município formalizado na legislação estadual de repasse de ICMS. Até o final de agosto de 2022, eu coloquei lá setembro, mas seria o início, né? E se o Estado não demonstrar isso até essa data, ele corre-se o risco de não receber essa complementação federal.
e alinhamento à Base Nacional Comum Curricular. Deve ter um alinhamento do currículo, todo mundo estudando as mesmas matérias. E esses repasses também vão ser calculados conforme o desempenho escolar desses alunos das redes estaduais e conforme indicadores também de equidade, bem parecido com a questão do ICMS. Já falando aqui sobre a questão desses indicadores de equidade. E por que considerar o nível socioeconômico? Vamos pensar aqui no artigo 5º da Declaração de Viena de 1993. Ela declara que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. E nós possuímos vários estudos empíricos que falam que quanto maior a pobreza, maior a probabilidade de sucesso escolar. Você vai ver alunos que estão numa situação de maior vulnerabilidade social, que moram em lugares mais perigosos, que não possuem uma alimentação adequada, cujos pais são mais pobres, são justamente aqueles que têm o pior desempenho. Então, o Estado passa, sim, a atuar com prioridade nesses alunos e nesse sistema de ensino que estão posicionados nesses lugares mais vulneráveis. Porque o que foi feito a partir da Emenda Constitucional 108? Esses entes têm a obrigação de atuar sobre as desigualdades socioeconômicas intragovernamentais. Está lá na Constituição. Ação redistributiva em relação às suas escolas. Por quê? O que acontece? Às vezes, a mesma gestão escolar, a mesma gestão municipal tem uma escola de ponta, com infraestrutura de ponta, com todos os insumos necessários, e ela gere também uma outra escola ali na periferia, num lugar de maior vulnerabilidade social, com a infraestrutura totalmente precária, igual vemos nessa foto aí, para ilustrar realmente. Então, agora os gestores têm essa obrigação de redistribuir os recursos em relação às suas escolas, para não ter essa disparidade de infraestrutura, de insumos. E também temos a questão da equidade em relação à inclusão e desigualdade no aprendizado. E aqui eu vou falar sobre a questão da inclusão, ou a integração, que ela é mais cara que a segregação. Tem um caso polêmico que ele é bom para ilustrar, eu achei ele bem didático, que o atual ministro Milton Ribeiro, ele falou uma coisa que teve uma repercussão muito negativa, falando que a inclusão de alunos com necessidades especiais atrapalha o aprendizado de outras crianças sem a mesma condição. E o ministro ele prossegue defendendo nessa entrevista que ele deu, falando que seria melhor fazer escolas especializadas para essas crianças e turmas separadas. E isso lembrou-me o ensinamento de um professor de política pública comparada, já falecido, lá da Universidade de Barcelona, chamava-se Ferran Ferrer. E ele falava sobre os custos da inclusão, que os países que adotam a política de inclusão das crianças com deficiência nas escolas regulares, eles possuem mais custos que os países que fazem essa educação em ambiente separado, em provisões separadas para aquelas crianças. E o Brasil adota o sistema da integração na Constituição Federal, a dizer que as crianças com necessidades especiais elas vão ser atendidas preferencialmente na rede regular de ensino, e na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que fala que essas crianças serão atendidas preferencialmente com integração nas classes comuns. E o que é feito nesse novo Fundeb? As escolas que possuem crianças com deficiência, elas recebem um valor adicional para a adaptação do colégio. Então, uma ponderação diferenciada no cálculo. E como, já encaminhando para a conclusão aqui, como é que funciona o controle? Que nós pensamos no controle de uma forma mais tradicional, que é o controle procedimental. Mas para essas novas técnicas, o que vale é o controle de resultados, o chamado controle de eficiência. Pensando no ato administrativo lato sensu, que produz um resultado. O ato administrativo ele sofre um controle formal de procedimental. No direito financeiro ali,
Qual que é a origem do recurso? Como se gastou? Qual que é a finalidade daquele recurso? Houve desvio? E conforme essa auditoria, o ato vai ser considerado válido ou inválido, lícito ou ilícito, sendo o agente responsável punido ou não por ele. E nós estamos falando aqui do resultado, do controle de resultados, em que se monitoram indicadores e metas, e nós dizemos se o ato foi eficiente ou ineficiente, eficaz ou ineficaz, efetivo ou inefetivo, possibilitando que ele seja mantido, ou que ele seja revisto, ou até revogado. Trazendo para o financiamento da educação. Vamos pensar aqui na aplicação do mínimo constitucional na educação. Há aqui um controle formal procedimental. Aplicou ou não o mínimo constitucional de 25% lá no caso dos estados e municípios? Onde aplicou? Aí, a partir daí, vão se identificar possíveis desvios ou irregularidades procedimentais e as contas daquele gestor podem ser aprovadas, se tiver tudo certo, ou reprovadas em caso de irregularidade. E podendo aquele responsável pelo desvio de verbas responder desvio ou não aplicação do mínimo, responder por crime de responsabilidade, improbidade administrativa, ser declarado inelegível, multa do Tribunal de Contas e diversas outras formas de direito sancionatório. E vamos falar agora sobre essas inovações, essas novas técnicas de finança da Emenda Constitucional 108. Aqui o que vale é não onde os recursos foram aplicados, mas o resultado da aplicação desses recursos. Aumentou o número de matrículas? O IDEB melhorou? O índice de qualidade de ensino melhorou? Identificam-se os resultados conforme indicadores pré-definidos, incentivos, e a maior fatia vai para os bons resultados e o bom evolução dos indicadores, o bom esforço da gestão, e a menor fatia as gestões com baixo desempenho, com baixa evolução, com baixo esforço. E já a título de conclusão, já que nós estamos falando aqui em transferências como formas de incentivo para esses gestores, eu queria falar sobre o efeito cobra e a arquitetura dos incentivos, que é uma teoria econômica que fala das consequências de soluções muito simplistas ou então efeitos perversos dos incentivos. Por que tem esse nome, efeito cobra? Na época da administração colonial inglesa, da Índia, no caso, na época que a Índia era uma colônia, havia muitas cobras na Índia, aquelas cobras naja, que elas têm uma couraça, assim. E para dominar essa praga de cobras, a administração inglesa ofereceu um bônus para cada cabeça de cobra entregue. Então, os indianos deveriam pegar as najas, mas que receber esses incentivos. Mas como é que eles reagiram? No começo foi uma beleza, o número de cobras na cidade diminuiu consideravelmente, mas descobriram que eles estavam cultivando cobras para coletar o bônus. Então, a administração encerrou o programa imediatamente após descobrirem o fato, e os criadores de cobra acabaram soltando todas as cobras depois, e o problema ficou pior. E qual que é a conclusão para isso? Quando você faz uma política pública com uma arquitetura de incentivos, os agentes incentivados, eles se comprometem não com os objetivos da política pública, eles se comprometem com os incentivos. Então, se os incentivos não forem bem arquitetados, vai dar problema. E como que você resolve isso? Na verdade, a única solução é monitorar continuamente a política pública, para, a partir daí, você identificar essas externalidades negativas, esses efeitos, e rever a política pública. É o que geralmente é feito. E aqui eu encerro aqui a minha apresentação. Eu espero que tenha contribuído um pouco para o conhecimento das pessoas em relação a esses institutos, e agradeço. Espera aí, deixa eu parar. Pronto.
Obrigada, Caio, pela sua apresentação, pelo seu brilhante trabalho realizado. Eu me lembro que já há algum tempo você é um estudioso do Fundeb. Eu lembro quando nós fomos num congresso dos procuradores do Estado, acredito que em Fortaleza, você já tinha apresentado um trabalho sobre isso, ou seja, não é um estudo de agora, mas o aperfeiçoamento de alguns anos se dedicando em relação a esse tema. E eu achei muito interessante ver que esse novo Fundeb contempla um olhar em consonância com a conversão sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, absorvendo essa questão da adaptação razoável, que é justamente esse instrumento para fazer as modificações, os ajustes necessários para que as pessoas com deficiência possam fazer o gozo e usufruto dos seus direitos, dos direitos humanos mínimos e básicos. Muito interessante mesmo o tema. E até quero abrir a palavra para a doutora Ana Carolina, para externar, porque ela me pediu para fazer uso e externar os parabéns também ao doutor Caio. Obrigada, Lude. Eu acho que agora é mais do que nunca apropriado, viu, Caio? Excelente abordagem. É um tema, a aprendizagem, os índices, né? O atingimento desses índices é realmente algo que está em pauta. Além de atual, extremamente avançado, e aí você buscou até as referências fora do nosso país, que nos inspiram aí, né, nesse aprimoramento. Estendo aí meus parabéns, de grande utilidade. Eu queria compartilhar com vocês que na consultoria legislativa a gente já tem o debate quanto a essa repartição do ICMS com os municípios. De fato, a mudança no cobertor hoje é o desafio, porque os municípios hoje mais contemplados em razão de extensão territorial, né, em razão de outros critérios que nada tem a ver com a aprendizagem, são os municípios maiores, e então há uma necessidade aí da gente articular, ou enfim, prever como também compensar, porque você retirar, né, a gente entende aí o quanto o município depende desses recursos estaduais, mas a tônica vem acertada da necessidade da gente priorizar e melhorar o ambiente educacional, e pela alfabetização, né, que é a essência, né? Então, extremamente bem-vinda essa discussão, e eu já internalizo nos meus estudos aqui, e a Secretaria de Educação, os procuradores que estão lá, também têm participado desse debate, tá? Parabéns, Caio. Bom, gente, dando sequência ao nosso evento, eu gostaria de apresentar o próximo palestrante. Ontem eu tive a oportunidade de dizer para ele que eu estava muito honrada em tê-lo num evento nosso, da nossa escola, e já o instiguei para vir para cá, para Mato Grosso do Sul, em 2022. Eu espero que a gente possa contar com a presença do professor Conte em outras oportunidades, não só ouvindo online, mas vendo também sua apresentação. Nosso palestrante é graduado em Direito e Economia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito também pela Universidade de São Paulo, livre docente pela Universidade da USP. Possui experiência na área de direito financeiro, atuando principalmente nos temas de direito financeiro, federalismo fiscal, orçamentos públicos, fiscalização financeira e orçamentária, tribunais de contas, dívida pública e responsabilidade fiscal. É fundador de diversos grupos de pesquisas na área de orçamentos públicos, planejamento, gestão e fiscalização, federalismo fiscal e orçamento, gestão e políticas públicas. Com vocês, eu passo a palavra ao professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor doutor José Maurício Conte. Seja muito bem-vindo, professor. Eu é que agradeço, muito obrigado. Os parabéns, quem merece são vocês aí da PGE do Mato Grosso do Sul, da Escola Superior de Administração Pública, da Federal do Mato Grosso do Sul. E é muito bom ver até essa coincidência de ver o interesse que vocês têm e o entusiasmo e a iniciativa que vocês têm de capacitação, de aperfeiçoamento e, enfim, de melhoria da gestão pública aí do Mato Grosso do Sul. Tenho certeza aí que o Mato Grosso do Sul está seguindo um excelente caminho. A gente não vê isso sempre,
e com as pessoas aí que estão à frente dessas iniciativas, a gente pode ter certeza que vocês vão se aperfeiçoar muito. Então, agradeço muito, obrigado a Ana Carolina, a Ludmila e todos os demais integrantes, e uma satisfação encontrar e ouvir o Caio aqui, porque não só falou sobre um assunto que é talvez a política pública mais importante, uma das mais, ou talvez a mais importante, que é a da educação. Há tempos aí eu tenho já colocado isso na pauta dos estudos de direito financeiro, e agora entrou na ordem do dia por conta dessa recente modificação. Inclusive, foi muito bom, porque eu aproveitei a aula do Caio aqui para me inteirar e atualizar do assunto, já que é tão recente a modificação que eu não parei ainda para analisar como deveria, né? Então, foi bom que eu acabei conseguindo ganhar uma aula a respeito desse assunto. E ver também o fato de ele ter chamado a atenção por um ponto que é o que eu mais chamo a atenção, não só na educação, como em outros, que é o problema dessas dificuldades de gestão e principalmente de construção de programas, metas e indicadores, né? Eu, com um cérebro meio de economista que eu tenho, né, eu sempre digo que as pessoas na área do direito não prestam muita atenção sobre a forma de ação dos agentes econômicos, que é bem essa, né? Ou seja, você constrói um programa, fixa uma meta, a pessoa não quer saber se interessa, se atende o interesse público ou não, ele vai cumprir a meta. E aí, se a meta sai um pouco errada ou não é satisfatória, você não vai ter um resultado satisfatório. É bem esse o caso da cobra mesmo, né? Olha, vamos incentivar as pessoas a trazer as cobras aqui para acabar com as cobras. O sujeito vê que é mais fácil ele criar a cobra que ele ganha dinheiro do mesmo jeito, ou seja, ele consegue cumprir a meta sem atingir o resultado. Isso é a regra, né? E é uma das maiores dificuldades que a gestão pública tem. E eu até, inclusive, chamo atenção para isso, para dizer para as pessoas que na iniciativa privada, no setor privado, tem muito mais estudos, muito mais faculdades, mas é muito mais fácil, né? Porque a meta é ganhar dinheiro, fácil de mensurar e fácil de identificar. E no setor público, não, né? Cada ação que você vai fazer é uma meta diferente, é um interesse diferente que você tem que construir para poder dar a direção correta. Então, é muito mais complicada. E não vem acompanhado isso de estudiosos interessados, faculdades, etc., para estudar, né? Então, enquanto na iniciativa privada, que é muito mais fácil, você está cheio de gente estudando, se dedicando, no setor público, que é muito mais difícil, você tem poucas escolas, pouco material, poucos que se interessam e poucos que vão estudando. E aí você tem, então, uma perfeição muito grande para tratar do dinheiro próprio e uma imperfeição muito grande para tratar do dinheiro de todo mundo, que é o público. Então, isso precisa alterar, já vem nessa luta há muito tempo, e aí conto com vocês aí para poder ajudar e colaborar nessa luta aí pela busca de melhoria na gestão, que é algo extremamente interligado ao direito financeiro. Então, fico agradecido e só faço os votos de incentivo e, evidentemente, o convite já está aceito. Estive algumas vezes aí no Mato Grosso do Sul, mas a qualquer momento volto novamente, vai ser uma satisfação. É sempre uma satisfação estar aí. E, bom, diante da ideia geral do projeto de vocês, né, de falar sobre governança sustentável, eu aproveitei a oportunidade para colocar um tema aqui sobre o qual eu vou falar, que ele está diretamente interligado com a ideia de governança sustentável, e ele é uma das que eu chamaria de novidades do direito financeiro, né? Porque o direito financeiro ele é um grande campo inexplorado. Eu comecei a me dedicar ao direito financeiro em 95, quando eu peguei as aulas de direito financeiro na USP, e na época tinha muito pouca relevância, por razões óbvias, né? Porque o país só passou a ter moeda em final de 94. Sem moeda não tem como regular as finanças. Então, só a partir de 95 é que começou a ter alguma importância a regulamentação das normas relacionadas a finanças públicas. Então, eu acompanhei bem essa evolução e hoje a situação é completamente diferente daquilo que eu encontrei em 95, quando o direito financeiro não tinha importância nenhuma, né? Hoje falta reconhecerem, mas a importância ela existe. Tanto é que o tempo todo se vê que o direito financeiro está na ordem do dia, né? Nunca falha. Vocês podem ver que hoje, né, a notícia é a votação lá
dos precatórios, se passa o teto de gastos, se não passa o teto de gastos, e assim sucessivamente, né? Ou seja, o direito financeiro está sempre na agenda nacional, no centro das atenções e nos assuntos mais relevantes. E no âmbito do direito financeiro, quando eu comecei a estudar em 95, vi esse amplo campo de assuntos pouquíssimo explorados. Só para ter uma ideia, a minha tese de doutorado foi sobre federalismo fiscal e não tinha nada a respeito de assunto. Hoje já é um assunto bem mais explorado e num passado bastante próximo, que é 1995, não tinha nada. Eu tive que fazer a tese com base em textos de economistas do exterior, porque praticamente nada tinha a respeito desse assunto, que hoje é um assunto bem mais explorado. Então, você tem assuntos que são importantes e começam a ser explorados, é o caso da educação, por exemplo, né, que está entre os mais importantes e agora já começou a ser mais explorado, mas eu, o tempo todo, descubro outros que são verdadeiros desertos em termos de exploração. Assim foi quando eu comecei a incentivar estudos sobre financiamento dos direitos da criança e adolescente, financiar estudos, me preocupar em incentivar estudos sobre segurança pública e gestão penitenciária, ainda é um assunto bastante pouco abordado. E há 2 anos, em 2019, no começo do governo Bolsonaro, vocês devem lembrar-se que a questão que chamou a atenção logo no início do governo eram as queimadas da Amazônia, né? E aí começaram a falar sobre um tal de Fundo Amazônia. Quando eu vi a palavra fundo, eu falei, bom, tem direito financeiro aí no meio. E aí fui procurar estudar para saber do que se tratava aquilo. E aí, então, como eu digo no direito financeiro, em cada machadada se acha uma minhoca, né? Descobri que você tinha um amplo campo de atuação, pouquíssimo estudado e explorado, que eram as questões financeiras envolvendo o meio ambiente, né? Que começou com essa exploração que eu fiz a respeito de tentar compreender o que era o Fundo Amazônia, de que tanto se falava há 2 anos, quando começaram aquelas discussões sobre queimada. E foi então que eu descobri esse campo extremamente relevante, que envolve quantias imensas de recursos públicos, pouquíssimo explorado, com quase nada de estudos no âmbito do direito financeiro. E aí, então, passei a me dedicar a isso. O ano passado, foi esse ano, no primeiro semestre, nós fizemos uma disciplina de pós-graduação aqui sobre direito financeiro e meio ambiente, justamente isso, e aí pudemos ampliar, ver todos os tópicos sobre os quais você tinha essa relevância do direito financeiro no âmbito das questões ambientais, e mantive os estudos sobre esse assunto. Estou fazendo algumas publicações mais simples sobre o assunto, e o ano que vem voltaremos a ministrar a disciplina e continuaremos explorando o assunto. Então, a minha ideia é falar um pouco sobre isso, porque é uma agenda que não é uma agenda nacional. Na verdade, essa, né, quem vai observar, é uma agenda internacional, né? Ela está hoje capitaneada pela chamada Agenda 2030 da ONU, e está entrando nos países e também entrando na administração privada, né? Desde o final de meados do ano passado, vocês devem ter começado a notar, começaram a falar sobre as políticas ESG, e em questão de meses, menos de 1 ano, isso já se disseminou no campo do mundo privado e já, obviamente, já está entrando no âmbito do setor público. Então, isso passou a ser algo extremamente relevante, e a minha ideia é falar um pouquinho sobre isso. E aí, quando eu fui fazer a apresentação dos slides para falar um pouco sobre esses assuntos, eu vi que era muita coisa, então vai ficar muito superficial. Mas eu preferi deixar o assunto falado superficialmente, como eu vou fazer, mas para vocês terem uma dimensão da amplitude do assunto e da quantidade de temas relevantes que tem sobre o assunto. E aí, numa próxima oportunidade, a gente fala, digamos, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada sobre parte deles, né? Porque realmente não dá para falar sobre tudo. Então, eu fiz até algumas slides que, como vocês vão ver, eu vou passar bem rapidamente aqui, vou acabar tendo que falar um tanto quanto superficialmente. Ficou agora em 2 telas ou uma só? Porque a minha ideia era passar uma tela só. Deixa eu ver se eu consigo colocar só como uma tela só aqui. Bom, não sei. Está dando para ver dessa forma ou parece que a tela está duplicada? Eu acho, professor, que tem que apertar F5 para ficar na
Ela Não é? inteira. Não, ou tem outro problema. Se o senhor estiver utilizando, acho que duas telas, dá isso Ah, para. Aí, aperta como é que F5 eu que eu faço acho para que. fechar outra? Só se eu deixar dessa forma, então. Aí eu vou deixar dessa forma, acho que fica melhor, né? Mesmo aparecendo o canto aqui. Então vamos ficar dessa forma, porque Problema. realmente eu resolvi usar duas telas a partir de um certo ponto, ele vai uma parte para outra tela, né? Vamos colocar assim, para não. Arrasta esse principal para outra tela, professor. Se der certo aqui, tudo bem, vamos ver se dá certo aqui. Deu certo? Vamos ver aqui se funciona dessa forma aqui. Como é que ficou agora? Ainda não abriu a apresentação. Então não dá certo não, porque está aberto aqui. Acho que é melhor continuar desse jeito mesmo, porque não ficou aberto na segunda tela, mas não apareceu para vocês. Bom, da forma como está, dá para ver? Dá sim. Perfeitamente. Então vamos deixar assim mesmo. Só perde um pouquinho da dimensão aí. Paciência. É melhor deixar assim, porque senão. Bom, então a ideia é falar sobre direito financeiro e meio ambiente, né? Nós temos a previsão das normas de direito financeiro na Constituição, basicamente, em linhas gerais, estão no artigo 163 a 169, que trata do sistema orçamentário, que trata de tudo que envolve despesa pública, inclusive o meio ambiente. A Constituição nossa também trata de direito ambiental, das questões ambientais, está num artigo só, mas é um artigo bastante extenso, que é o 225, né? E o meio ambiente é um assunto importante destacar aqui, e a gente vai observar isso nos tópicos em que nós vamos falar. Ele é uma política pública interfederativa e intersetorial, né? Então, ele compõe as chamadas agendas transversais, porque é uma área que, algumas vezes, ela tem um órgão próprio para tratar, como é o caso do Brasil, que tem até o Ministério do Meio Ambiente. Muitas unidades da federação têm Secretaria do Meio Ambiente, mas, em geral, ela não costuma se esgotar no âmbito de um órgão só, mesmo que dentro do Poder Executivo. Então, você tem aí uma participação em várias áreas da administração, de modo que isso sempre causa algum grau de complexidade, né? Porque você tem que fazer uma relação intersetorial entre várias áreas do governo, e você abrange também vários entes da federação. Vocês vão ver que a questão ambiental ela é uma questão cuja competência, tanto na parte de execução quanto na parte legislativa e outras que envolvem as políticas ambientais, elas estão no âmbito de todos os entes da federação, de modo que isso sempre complexifica um pouquinho mais, né? Porque num país organizado na forma federativa como é o nosso, você coordenar e agir cooperadamente com entes que são autônomos e independentes sempre é mais difícil. Inclusive, e principalmente no aspecto orçamentário, porque o orçamento ele existe para cada ente da federação. Quando a política pública ela compõe uma agenda transversal, interfederativa, intersetorial, sempre tem uma dificuldade orçamentária grande, porque onde vai ficar o recurso? Em que ente da federação? Né? Em que órgão? Em que programa? Então, isso sempre é algo que causa uma complexidade maior na organização da política ambiental. O meio ambiente no Brasil, e aqui já vou falar rapidamente, porque não é a minha área, não sou do direito ambiental, mas ele tem uma característica de colocar o meio ambiente como sendo algo que adota, pela nossa legislação, uma concepção ampla do meio ambiente, né? O meio ambiente aqui não adota aquela concepção restrita apenas no sentido de florestas, etc. Ele é esse conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, etc., que rege a vida das pessoas em todas as formas. E já tem sido acolhido pela nossa Constituição, e praticamente adotando uma postura que vem de outros países, de ser reconhecido como um direito fundamental da pessoa humana, né? De ter um direito ou meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, isso se pode extrair das disposições legais, constitucionais e legais que nós vemos hoje vigentes no Brasil. Então, o Brasil adota
e acolhe essa concepção ampla de meio ambiente. E o meio ambiente, ele é daquele tipo de política pública que exige ação do Estado, né? Ele exige prestações positivas, né? Existe, por disposição expressa da Constituição, um dever do poder público de defender e preservar o meio ambiente. Portanto, o Estado precisa agir para assegurar esse direito fundamental a manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Obviamente, em se tratando de políticas públicas que exigem essa forte atuação em termos de prestações positivas do Estado, né, passa a ser uma política que tem custos e não são poucos, né? Ou seja, há uma necessidade de uma ação efetiva com custos significativos para o Estado, fazendo com que essas políticas do meio ambiente passem a ter uma dimensão orçamentária importante, né, significativa. Eles têm que constar do orçamento e vão importar em custos que o orçamento público tem que acolher. E aí, então, nós vamos começar a nos deparar com algumas das várias temáticas inseridas dentro das relações entre o direito financeiro e o meio ambiente. A primeira delas é o problema federativo, né? O meio ambiente ele não se esgota dentro de uma unidade da federação. Ele não é uma política pública que pode ser atendida só pelo município, só pelo Estado ou só pela União. Ele é uma política pública que está no âmbito do federalismo cooperativo, né? Com partilha de receitas, né? Um federalismo fiscal cooperativo, e com partilhas de encargos e atribuições, que vão gerar as despesas. Há um compartilhamento de encargos e atribuições e receitas que vão organizar a prestação ou a materialização das políticas públicas em matéria ambiental. E a parte ambiental, quem for estudar e for um ambientalista, vai ver que, nesse ponto de organização federativa, ela é bastante complexa e com razoável grau de imprecisão, porque ela envolve competências materiais exclusivas, competências materiais comuns, competências legislativas exclusivas, competências legislativas concorrentes. Então, você tem uma distribuição de competências de todas as naturezas, o que, evidentemente, torna mais difícil você organizar, né, as políticas públicas em matéria ambiental. E é, no âmbito federativo, uma política pública que exige necessariamente, por conta de todas essas características, uma articulação interfederativa e intersetorial, para se conseguirem atingir os objetivos previstos para o Estado prover um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele precisa da participação de várias áreas da administração pública e dos vários entes que compõem a federação. Então, o federalismo ele é um fator complexificador em matéria ambiental. Como nós vemos o orçamento em matéria de meio ambiente, né? Como é que o meio ambiente está inserido no orçamento? Então, nós vamos ver que existe uma multiplicidade de programas orçamentários e também órgãos específicos voltados a questões ambientais, que vão gerir recursos desses programas orçamentários. Eu até peguei dados recentes, nós vamos ver nos próximos slides, de alguns desses programas, só para que vocês tenham uma noção. E uma outra forma importante de gestão orçamentária em matéria ambiental são os múltiplos fundos que existem específicos para temas ambientais. Só para dar alguns exemplos aqui, né? O famoso e já citado Fundo da Amazônia, que, inclusive, não é um fundo orçamentário. Essa foi a primeira descoberta que eu fiz ao estudar o tema e me espantou um pouco, né? O que se chama de Fundo Amazônia, nós vamos ver depois, não é um fundo orçamentário, é uma conta no BNDES para a qual se alocam recursos que vão ser utilizados para projetos vinculados à Amazônia. E nós temos alguns que são fundos orçamentários mesmos, né? Como o Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Nacional da Mudança do Clima, mais conhecido como Fundo Clima, Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, bastante conhecido no âmbito do Ministério Público, que não é só para fins ambientais,
mas também é utilizado para fins ambientais, e uma multiplicidade de fundos estaduais e municipais, né? E como é que o orçamento, então, está no... como é que o meio ambiente, então, está no orçamento? Na análise de um orçamento federal, nós vamos ver que, para poder encontrar ou identificar onde estão os recursos voltados à questão ambiental, a análise mais precisa é a análise pela classificação funcional. Nós temos lá a função 18 no orçamento federal, que tem a denominação de gestão ambiental. Então, há uma função específica que engloba uma multiplicidade de programas orçamentários que tratam de questões ambientais. E no que se refere ao aspecto institucional, ou seja, quais os órgãos que cuidam das questões ambientais, nós temos como principal órgão o Ministério do Meio Ambiente, mas nós vamos ver que uma parte muito grande dos recursos voltados à questão ambiental estão alocados para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E não só, né? Tem outros ministérios também que tratam do assunto, se analisar do meio ambiente no sentido amplo, como é o caso de questões relacionadas à energia elétrica, recursos hídricos, que são tratados em outros ministérios, mostrando um pouco dessa intersetorialidade da questão ambiental. Então, só para dar um exemplo, tirando do orçamento de 2020, né, do ano passado, esse é apenas um dos demonstrativos de uma parte, né, dos programas ambientais. Tem muito mais do que isso, o que evidencia a complexidade orçamentária federal em matéria do meio ambiente. Mas só para vocês terem uma noção, aqui tem alguns exemplos, né? Nós temos alguns programas, tem o número e o nome do programa e o órgão responsável. Só por aí você já vê que tem pelo menos 5 órgãos nesse slide, tem mais que isso, que cuidam de questões ambientais. O Ministério do Meio Ambiente, por óbvio, o do Desenvolvimento Regional, que tem muito dinheiro, mais até do que o meio ambiente, o das Minas e Energia, o da Defesa, o da Ciência e Tecnologia, todos eles gerenciam recursos referentes a programas que têm interesse ambiental, né? Então, nós temos aí, só para citar os exemplos de alguns programas que estão sob comando do Ministério do Meio Ambiente. O 1041, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e Recursos Naturais, Qualidade Ambiental Urbana, Mudança do Clima, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios dos Biomas, e etc. E vocês têm aí a quantidade de recursos na coluna da direita que são alocados para esses programas. Isso só para vocês terem um exemplo, né? Eu peguei uma parte do que a gente encontra no orçamento, mas vai demonstrando aí a complexidade e a dimensão de importância e a dimensão orçamentária que o meio ambiente tem. Muito poucas pessoas tinham essa noção, né? Espera aí, isso aqui eu já falei, vamos ver aqui, passando para frente, então. Falando um pouquinho sobre os fundos, eu vou só dar 2 exemplos que são os mais conhecidos, ou pelo menos os que ficaram mais famosos nos últimos tempos. O Fundo da Amazônia, criado por um decreto, mas que não é um fundo orçamentário, é um dado curioso, né? Ele é uma conta do BNDES para o qual são alocados recursos, e esses recursos são obtidos por meio de doações recebidas para a finalidade de aplicar em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, promoção de conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal, né? E esse Fundo Amazônia, eu só citei essa menção a esta ação direta que está com a relatoria da ministra Rosa Weber, porque foi por conta do assunto ter vindo à tona, né, no ano de 2019, com o desmatamento e com os usos e com a referência ao Fundo Amazônia e ao Fundo Clima, foi descoberto que havia pouca execução orçamentária nesses fundos, ou seja, havia muito dinheiro que não estava sendo utilizado. Então, houve 2 ações, uma específica relativa ao Fundo Amazônia, que é a ADO 59, e uma outra que nós vamos ver em seguida, que é a DPF 708, que está com o ministro Barroso, que justamente tinha por finalidade criar essa obrigação, né? Inclusive
é um caso de ativismo judicial interessante, né? Uma ação para obrigar a usar esses recursos, para executar esses recursos, que está em tramitação, mas que deu origem a 2 atos interessantes, que foram 2 audiências públicas muito próximas, realizadas em meados do ano passado, para discutir esse tema. Então, foram casos em que houve chamamento de audiência pública pelo Supremo Tribunal Federal para discutir essas questões relacionadas ao uso dos recursos do Fundo Amazônia e do Fundo Clima, né? O Fundo Clima já é um fundo orçamentário mesmo, criado pela Lei 12.114 de 2009, está previsto em decreto, tem a função de alocar recursos para estudo e financiamento de empreendimentos relacionados à mitigação de problemas decorrentes da mudança do clima, né? Também ele é composto por dotações, doações realizadas por entidades nacionais e principalmente internacionais. É interessante notar isso, principalmente o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, quando eu fiz o estudo que eu escrevi, um texto que está no site do Jota, na época, ele tinha mais de 90% dos recursos oriundos do governo da Noruega, uma parte de recursos também do governo da Alemanha e uma pequena parcela que vinha de recursos nacionais. Então, esse é um dado curioso mesmo, que havia um grande aporte internacional de recursos para esses fundos. Então, isso, como eu disse, superficialmente, algumas questões a respeito da gestão orçamentária dos fundos. Uma outra questão interessante que envolve o direito financeiro em matéria ambiental é o do uso de instrumentos fiscais e financeiros. São muitos, né? Por exemplo, na área tributária, como utilizar o tributo para fins relacionados ao meio ambiente? Nós temos alguns exemplos. É o chamado ICMS ecológico, que não é um uso propriamente dito da tributação direta, mas sim um uso por meio de partilha de receitas. É uma forma de dividir pela lei estadual, que estabelece as regras de partilha do ICMS que vai para os municípios, daquela parcela que vai para os municípios. Os estados têm o direito de fazer uma lei estadual para fazer essa divisão desses recursos, e muitos estados criaram o chamado ICMS ecológico. Quer dizer, essa partilha, ela privilegia a alocação desse valor partilhado do ICMS para fins de proteção, enfim, de benefícios ao meio ambiente. Nós temos alguns casos mais diretos de benefícios fiscais, como é o caso de municípios que implantam o chamado IPTU verde, que, na verdade, é estabelecer algumas vantagens fiscais, como isenções e outros tipos de benefícios que estão vinculados ao bom uso da propriedade em termos ambientais, né? Veio chamado aí de IPTU verde. Nós temos um caso bastante recente, lei aprovada esse ano, que regulamentou o chamado pagamento por serviços ambientais. Então, formas estabelecidas nessa lei, que é bastante recente, pouco estudada, é relativamente extensa até, que prevê a possibilidade de haver acordos entre pessoas públicas e privadas que permitem estabelecer remuneração para aqueles que promovem composição, conservação, recomposição, incremento e manejo de áreas que tenham interesse ou voltados à preservação do meio ambiente. É uma materialização do que os ambientalistas chamam aí de princípio do protetor-recebedor. Um outro caso muito recente e muito interessante, que é um pouco público e muito privado, é a disseminação, que está sendo bastante recente e muito grande, dos títulos públicos e da atuação do mercado financeiro em matéria ambiental. Então, já havia, há algum tempo, né, o chamado mercado dos créditos de carbono, que foi feito com base no protocolo de Quioto, né? Então, você criou mecanismos de fazer com que quem exercia atos de proteção ao meio ambiente, como é o caso que ocorre na Amazônia, você permitia a emissão de documentos que representavam créditos que depois poderiam ser comercializados no mercado e são utilizados por empresas, né, que precisam causar danos ao meio ambiente, e eles, de certa forma, compensam esses danos ao meio ambiente comprando créditos de carbono
que são emitidos por aqueles que estão preservando o meio ambiente. É uma maneira de você tentar compensar, né, e obrigando as pessoas que vão causar danos ao meio ambiente de compensar isso, né, de modo a financiar aqueles que protegem o meio ambiente. Então, isso criou um grande mercado, né, mercado de créditos de carbono, que é uma coisa gigante aí no mundo todo, e passou também, mais recentemente, a ocorrer no mercado não só internacional, como no mercado nacional, da emissão dos chamados títulos verdes, né, os green bonds. Isto são títulos emitidos pelas empresas, circulam no mercado financeiro brasileiro, em que a emissão desses títulos tem um vínculo com a atuação ambiental. Então, a permissão para você emitir esses títulos, ele é vinculado à realização de atividades em prol do meio ambiente. Então, o investidor, ao comercializar e comprar os títulos verdes, ele, de alguma forma, sabe que ele está colaborando para empresas que têm sustentabilidade e que atuam em prol do meio ambiente. Isso tem valorizado muito, né? Os títulos têm tido um valor maior, porque a pessoa sabe que, embora esteja investindo seu dinheiro, especulando, ele tem uma contrapartida em termos de proteção ambiental. Isso está se disseminando bastante, o Banco Central brasileiro já até está regulamentando isso, tem normas para tratar a respeito disso, e é algo que está bem recentemente no mercado como algo que está se disseminando e se desenvolvendo muito entre as empresas. Nós temos também algumas referências importantes para quem for estudar melhor o assunto, como, por exemplo, a referência ao chamado Cisne Verde, né, que foi um trabalho realizado pelo Banco dos Bancos, né, o BIS, lá da Suíça, que é uma espécie de banco central dos bancos do mundo todo, em que ele trouxe uma previsão de que nós vamos ter, ou precisamos ficar atentos ao chamado Cisne Verde. Né? O que seria isso? Então, você tinha lá o chamado Cisne Negro, que era uma expressão do mercado, que se referia a eventos potencialmente importantes para o mercado que eram imprevistos e difíceis de você resolver e prever, né? Como, por exemplo, foi o caso da grande alteração no mercado lá em 2008, com aqueles problemas ocorridos lá no mercado imobiliário americano, que causou um transtorno no mercado. E esse trabalho, que foi apelidado de Green Swan, vocês encontram com facilidade disso na internet, foi um trabalho realizado pelo banco para dizer que as pessoas precisam ficar atentas como cisne verde, ou seja, a qualquer momento o mundo pode ficar sujeito a um problema dessa gravidade que vai afetar muito o mercado financeiro por conta de eventuais mudanças climáticas decorrentes aí, dessas alterações que tem havido. E, por fim, ainda dentro da parte do mercado financeiro, chamados bancos centrais verdes, né? Os bancos centrais agora eles estão atentos a esse mercado e estão tomando medidas, não só internas, mas para o mercado, no sentido de dar maior atenção, incentivar e fomentar o mercado para atenção ao meio ambiente, principalmente as questões climáticas. Então, fazer com que as empresas fiquem atentas para isso, né? E que os títulos verdes circulem de uma forma a privilegiar a proteção ao meio ambiente, criando aí uma referência específica para a atenção ao meio ambiente por conta do mercado financeiro. Indo um pouco para a iniciativa privada agora, isso é bem recente, acredito que há um ano que isso passou a ocupar a agenda nacional, nós vemos que as empresas privadas, e já está entrando no setor público, certamente isso é uma nova fase que vai afetar o setor público. Vocês têm que aproveitar aí no Mato Grosso, que vocês estão à frente dos outros, né? E já estão se capacitando antes dos outros para poder já colocar isso em ação no Mato Grosso, ainda mais um estado que é um estado do agro, né? E um estado que tem um grande interesse aí em matéria ambiental, de implementação das políticas ESG, né? Que é, para usar a expressão em inglês, a primeira eu tenho uma dificuldade em pronunciar corretamente o Environmental, Social and Corporate Governance, ou, em português, ambiental, social e de governança pública, né? E privada, no caso. Isso foi surgindo no sentido de identificar, e criou-se essa política, de que
hoje, e isso já está praticamente disseminado no mercado, as empresas que se alinharem às políticas ESG, que envolve o aspecto social, né, de atenção aos direitos sociais, como diversidade de gênero e outras coisas, a de governança e transparência, mas incluindo aí a parte ambiental. As empresas que se alinharem a isto, elas terão maior respeitabilidade no mercado. Isso passou a ser analisado por todos os indicadores de investidores. Então, os investidores, hoje, eles vão, ao investir numa empresa, buscar uma empresa para investimento, estão atentos se a empresa está alinhada às políticas ESG. Então, isso está incorporando valor às empresas. De modo que as empresas agora têm que ter essa política, senão elas vão ficar discriminadas no mercado, vão perder valor, e elas têm que estar atentas e adotar políticas, por exemplo, de sustentabilidade, impacto social e ambiental dos investimentos. Os investimentos e as ações que elas fazem têm que ter preocupação com a sustentabilidade ambiental e têm que adotar mecanismos ou incorporar aos seus mecanismos de compliance e controle interno a questão ambiental, né? Gestão de riscos e conformidade aos padrões ESG. Isso é uma das grandes novidades aí em matéria ambiental no mercado privado. Mais ainda, só para pegar um pouco de todos os assuntos do direito financeiro em matéria ambiental, né? O direito financeiro cuida da atividade financeira do Estado e tem como uma parte importante a fiscalização, né? E essa fiscalização envolve uma fiscalização do patrimônio. E aí ficou uma questão que até hoje não está claramente respondida. O meio ambiente é patrimônio público, né? Então, você tem uma dúvida muito concreta, né? Porque, da mesma forma como você tem imóveis que integram o patrimônio público, né? Será que o meio ambiente ele integra também o patrimônio público? Tem um valor como patrimônio público? Sendo patrimônio público, ele pode ficar sujeito ao sistema formal de controle externo e interno da administração? Os tribunais de contas podem ou devem, ou têm condições, ou têm permissão de fiscalizar questões ambientais? Eles podem atuar nessas questões? Isso é uma questão nova, né, que está em discussão. E nós vemos, então, que essa atuação de ver o meio ambiente como um patrimônio público está, evidentemente, se disseminando. A tendência é incorporar o meio ambiente como algo que integra o patrimônio público e permitir a atuação dos tribunais de contas. Já temos uma fiscalização do meio ambiente pelos órgãos como o Ministério Público, por exemplo, né, que as defensorias e uma série de órgãos de proteção ambiental que há muito tempo já fazem a fiscalização do meio ambiente. E quem verifica a divisão interna do Ministério Público vê que, normalmente, quem fiscaliza o ambiente são os patrimônios, são os promotores, né, voltados à área do patrimônio público, o que dá uma indicação bastante significativa de que o meio ambiente integra o patrimônio público. E isso também é algo que envolve uma observância de acordos e tratados internacionais voltados a fazer com que tenha essa identificação do meio ambiente como patrimônio público e que você tenha que ter um cuidado com o meio ambiente que deve ser fiscalizado por todo o Estado, tanto pelo seu sistema mais amplo de controle social, como pelo sistema específico de controle e fiscalização financeira, por admitir ou poder admitir que é algo que integra o patrimônio público. E nós temos também um dado interessante, não mencionei aqui, mas estava aqui, será que eu coloquei no outro slide? Não. Nós temos uma atuação bastante importante que já está ocorrendo, só para demonstrar como isso é um fato real, do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem pelo menos 2 acórdãos em que ele tratou de questões ambientais. Um deles, deixa eu ver se eu estou com um número aqui. Poxa, eu tinha posto esse número no slide, curioso que não está aqui. Por alguma falha que eu devo ter gravado em outro arquivo. Se eu não me engano, era o acordo, depois eu vejo isso, acordo 1908, de 2000, acho que do ano passado ou retrasado, em que o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria operacional e produziu um relatório muito interessante sobre o acompanhamento da ação governamental em termos de implementação da Agenda 2030 da ONU. Se o governo está atento a isso,
está se preparando para isso e as perspectivas são de que o governo pretenda cumprir os propósitos da Agenda 2030. Isso já foi analisado pelo TCU, demonstrando esta possibilidade e essa atuação dos órgãos de controle e fiscalização em matéria ambiental, né? E, quase finalizando aqui, um dado relevante, que eu também não gostaria de deixar passar, é o fato de que o meio ambiente é uma das mais antigas preocupações intergeracionais, né? Quando se fala em preocupação com as próximas gerações, a primeira área que teve essa preocupação foi o meio ambiente. Hoje em dia já se fala isso em matéria, por exemplo, previdenciária, financeira, mas a primeira área que teve uma grande preocupação com o futuro das próximas gerações foi justamente o meio ambiente, exigindo que nós tenhamos uma ação governamental que pense nas próximas gerações. Portanto, tenhamos um planejamento da área ambiental que acolha, né, ou que pense nas próximas gerações. Se formos analisar aí a questão do planejamento governamental e meio ambiente, nós vamos ver já uma multiplicidade de planos já implementados, né, em andamento em matéria ambiental. Eu citei exemplos aí de 5 planos, né? A Política Nacional do Meio Ambiente, que acho que é a mais conhecida, a Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional sobre a Mudança do Clima, que é a que está mais na ordem do dia atualmente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas essas já passaram a assumir uma importância recente e grande por conta do marco legal, do novo marco legal do saneamento, mostrando também como essas questões estão sempre na ordem do dia. E temos aí o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que esse ficou bastante conhecido há 2 anos, quando o assunto veio à tona. Então, não dá para entrar em detalhes, mas dá para notar que existe uma preocupação governamental e uma institucionalização já até relativamente antiga, né? Vocês veem que a Política Nacional do Meio Ambiente é de 1981, em matéria ambiental. E isto passou a ter uma dimensão de importância maior ainda por conta da Agenda 2030 da ONU, né? A Assembleia da ONU, em 2015, ela produziu um documento chamado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, conhecida aí como Agenda 2030. Isso é uma instituição bastante conhecida, né? Vocês vão encontrar muita coisa a respeito, e vocês vão ver que foi um plano de ação feito, preparado pela ONU, de âmbito mundial, voltado a assegurar o desenvolvimento sustentável do planeta, focado em erradicar a pobreza, fortalecer a paz mundial e promover uma vida digna a todos, nas perspectivas de pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz. Então, em tese, né, admitindo-se que a ONU é o grande e principal organismo internacional e que conduz boa parte das políticas públicas do mundo, hoje o que nós temos em vigor é justamente a Agenda 2030. E o que tem de interessante na Agenda 2030 é que ela criou 17 objetivos, os chamados e já famosos ODS, né, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, subdivididos em 169 metas, e quem vai analisar, e aí vem o ponto que interessa para o que nós estamos falando, é de que pelo menos metade desses objetivos são focados em matéria ambiental. Então, embora você tenha aí questões voltadas à erradicação da pobreza, preocupação com a paz mundial e etc., vão ver que dos 17 objetivos, metade, pelo menos, é focado em questões ambientais. Então, mostra esse direcionamento da agenda mundial para a questão ambiental, o que, evidentemente, influencia na ação de todos os países. Eu estava falando sobre o acordo, que eu não sabia onde estava o número, está aqui, eu coloquei aqui porque ele fala sobre justamente ele trata do cumprimento das ODS, né? Então, 2 acordos do Tribunal de Contas da União, 709 de 2018 e 1968, errei por um, achei que era 1908, 1968 de 2017, fizeram um relatório de auditoria sobre a preparação que o país está tendo para implementar os ODS da Agenda 2030 da ONU, né? Então, isso é uma evidência, como eu disse,
de um campo que está para ser estudado, né, analisado com mais profundidade, que tem uma importância, como vocês estão vendo, imensa, né, para o país como um todo, para o mundo, e tem uma dimensão orçamentária extremamente relevante, e, mesmo assim, inexplicavelmente, assunto pouquíssimo analisado e abordado. Vocês têm muito pouca coisa a respeito desse assunto. Eu escrevi 3 textos a respeito disso, textos curtos, que estão publicados no site do Jota, né, para poder produzir já alguma coisa a respeito. Vocês vão encontrar, então, algumas informações a respeito do que eu falei nesses 3 textos, né? São 3 colunas do Jota: o Direito Financeiro e Meio Ambiente, Fundo Clima e Fundo Amazônia, e o Direito Financeiro, Meio Ambiente e Agenda 2030 da ONU. E eu também vou recomendar para vocês muito material útil no meu canal do YouTube, né, que é denominado aí de Direito Financeiro Levado a Sério, porque no começo do ano, quando nós fizemos essa disciplina da pós-graduação sobre Direito Financeiro e Meio Ambiente, houve várias aulas em que nós convidamos pessoas que entendem desses vários tópicos para falar para os nossos alunos. Essas palestras são todas gravadas, né? Acredito que tem lá algo em torno de umas 8 palestras, de 6 a 8 palestras, imperdíveis, vamos dizer assim, sobre vários desses assuntos em matéria ambiental. Então, podem conseguir lá, com facilidade, ter aí uma ampliação do conhecimento nesse tema que precisa ser mais explorado. Provavelmente eu devo ter ultrapassado o tempo que foi destinado, né? Mas eu tentei falar um pouquinho rapidamente de tudo. Fico à disposição. Por conta das atividades acadêmicas, tive que abrir todas as redes sociais, então é fácil de me encontrar aí. Então, fico à disposição aí para os debates, enfim, para a gente continuar falando sobre esse e outros assuntos. Obrigado e agradeço aí, como sempre, a atenção e o convite que vocês fizeram. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada pela fala, trazendo um pouco sobre... É muito complexo mesmo o direito financeiro, porque nós, na Procuradoria de Estado, a gente sempre tem que se socorrer do direito financeiro, justamente porque a execução de muitas políticas públicas e, às vezes, ações que são propostas contra o Estado, elas permeiam esse tema, porque nem sempre é fácil o direito financeiro ser um facilitador da política pública. Muitas vezes ele causa mais obstáculos. E, além de ser um tema do direito, que, infelizmente, na graduação ele não é visto com o aprofundamento que precisa, e, via de regra, o profissional, o agente, o operador do direito precisa se socorrer de um estudo mais aprofundado, porque a faculdade acaba apresentando só aqueles artigos que existem dispostos na Constituição Federal. Mas e lendo um pouco, até eu ia lhe perguntar, vou fazer primeiro, inicialmente, uma pergunta para o doutor Caio, em relação ao que ele tratou, e depois eu quero fazer uma pergunta para o senhor, já antecipo, em relação, ciente de que nós já temos mais de 15 anos aí percorridos em relação ao lapso temporal fixado para a Agenda 2030 da ONU, se o senhor vê com expectativas positivas que o Brasil tem condições de cumprir, ainda que parcialmente, seria provável, seria possível, ou ainda estamos muito longe do cumprimento desses objetivos voltados ao meio ambiente na Agenda 2030, e de que maneira, se hoje nós já temos instrumentos pelo direito financeiro como facilitadores para que esses objetivos sejam atingidos. Mas, inicialmente, queria perguntar para o Caio, quando você fala sobre educação, sobre o Fundeb, eu queria saber um pouco sobre que exemplos práticos você poderia trazer para a gente como indicadores de equidade nos repasses do ICMS, dentro do tema que você abordou. Boa tarde. Ludmila, eu penso, quando eu estava pesquisando essa questão na minha dissertação de mestrado, eu olhava muito sobre como funcionava o sistema de repasses de ICMS lá no estado do Ceará. E como é que era feito?
Era feito conforme um índice que eles falavam que era índice de qualidade educacional, que refletia o desempenho dos alunos na Prova Brasil, no caso. E acho que o maior exemplo do Brasil, quem estava sempre no topo recebendo mais recursos desse índice, era o município de Sobral. Sobral, que é realmente os alunos os alunos da escola de Sobral são bastante avançadas, entendeu? Tem uma cultura, uma infraestrutura educacional lá bem elaborada. Mas não era só esses municípios com maior desempenho que recebiam essas verbas do ICMS, porque ele também considerava a evolução do desempenho de outras redes de ensino. Então, tinham sistemas de ensino de outros municípios que, às vezes, não estavam com aquele 7 no IDEB, igual o município de Sobral. Eles evoluíram ali de 4,5 para 5. Eles também recebiam, eles também tinham um aumento no repasse do ICMS. Então, e eram geralmente regiões ou cidades mais pobres. Então, tinha também essa preocupação com a equidade. Mas, assim, eu percebi que outros também, como a legislação de Pernambuco, ela dava muito peso ao critério de matrículas. É critério de equidade? Eu acredito que sim, em determinado aspecto, sim, porque você vai perceber que onde há maior índice de evasão escolar é justamente nesses locais com maior vulnerabilidade social, entendeu? É aquele local na favela, é aquele local na periferia, é aquele local mais perigoso em que realmente há uma evasão escolar maior. Então, se você fizer uma política que diminua a evasão escolar nessas regiões, eu também acredito que seja equidade. Ou então, uma política para aumentar o número de refeições de estudantes, que tem estudantes que só se alimentam no colégio. E isso é uma realidade do Brasil. O Brasil é um país desigual e pobre, assim, em geral. Tá? Tem muito PIB considerável? Tem, mas proporcionalmente ainda somos um país pobre, entendeu? Assim, dividido pelo número de habitantes. Então, eu também acreditaria que seria um critério de equidade. Mas eu acho que teria que fazer um diagnóstico de cada estado para ver onde que estão as fraquezas. Obrigado. Obrigado. Professor, então, passando para o senhor, analisando aqueles acórdons do TCU sobre a nossa preparação para execução dos ODS da Agenda 2030, o senhor acredita que hoje nós podemos dizer que nós estamos caminhando com instrumentos na área de finanças públicas para melhor execução dessas políticas públicas? Ou ainda estamos assim muito presos ao estratagema lei, norma que nos amarra e amarra o gestor público, até por conta dos órgãos de fiscalização? O senhor vê como viável, é possível, a gente ainda teria tempo de correr e alcançar pelo menos a execução, ou existe algum desses objetivos que nós já estejamos um pouco mais à frente, que estejamos em condições de dizer, estamos caminhando para que ele seja atingido? Olha, é um pouco difícil responder pelo seguinte: eu não sou ambientalista, então nunca me preocupei com essa parte finalística. O acórdão do TCU, eu me lembro que ele mostra aí uma série de fragilidades e demonstrando que tem vários aspectos que ainda estão falhos e etc. Né? Mas, mesmo assim, você veja, é um acordo de 2017, nós já estamos em 2021. Né? E nesse período de 2017 a 2021, você vê que foram anos ruins aqui para o país, né? Anos bastante tumultuados. Eu não creio que deva ter havido grande avanço significativo nessa área. Então, não tenho muita segurança com relação a essa possibilidade ou perspectiva. No atual governo, aparentemente, a gente observa que isso não foi colocado na agenda prioritária. E, inclusive, até é uma recomendação que eu digo, ou dou para alunos ou para pessoas que querem fazer trabalho sério, né? Não ouvir só o que falam, principalmente agora que se vê que cada vez a imprensa divulga coisa mais bobagem
do que sempre divulgou, mas o fato é que o que divulga não corresponde à realidade. Só para ter um dado curioso, né? Quando o atual governo assumiu, o governo Bolsonaro, eu tinha na minha concepção de que ele daria prioridade para a área de segurança pública, né? Que era a área que aparentemente ele tinha sido eleito, né? Aí, quando você vai analisar os documentos efetivos, me chamou a atenção que eu, inclusive, coloquei uma disciplina de pós-graduação sobre esse assunto que eu achava pouco explorado, sobre segurança pública e administração penitenciária, justamente no primeiro ano do governo dele, porque eu achei que o assunto fosse estar na ordem do dia. E ao aprofundar um pouquinho os estudos nessa área, eu via que, objetivamente, não houve grandes alterações, né? Por exemplo, só para citar um exemplo de uma coisa que eu acho estranhíssima, o Plano Nacional de Segurança Pública ele é datado de 28 de dezembro de 2018. Foi um dos últimos atos assinados pelo presidente Temer. Não foi alterado até hoje, né? Eu achei estranho que o governo assume 3 dias depois, né, com uma aparente prioridade para a área da segurança, e sequer mexeu no Plano Nacional de Segurança Pública até hoje. E não vi muita movimentação em termos aí da gestão pública na área de segurança. Por outro lado, veja como é que as coisas são. Se você pegar o plano oficial do governo Bolsonaro em vigor, é o PPA 2020-2023, né, que está em vigor. Quem vai analisar o PPA 2020-2023 vê que a principal ou a prioridade mais importante, né, que dá como prioridade número 1 do governo dele, é a educação de primeira infância. Coisa que eu nunca soube que ele tinha tido essa prioridade. Mas é. E é porque está no PPA 2020-2023 e está, inclusive, reproduzindo na LDO agora, que foi publicada semana passada para fins de inclusão no orçamento do ano que vem. Então, objetivamente, esta é a prioridade do atual governo, é a educação de primeira infância, que eu não sabia, né? Nunca ouvi falar disso, mas de fato é. A segurança que parecia ser, aparentemente, em termos concretos, ela é relativamente. No PPA ela tem destaque, mas não é o maior destaque. A agenda ambiental está nessa mesma situação. Ela não parece, nem na verbalização e nem na materialização, está entre aqueles itens prioritários, né? Então, não dá para ter certeza se vai haver uma alocação específica de recursos e de esforços para essa área. Tudo acabou ficando prejudicado, né? Porque, pelo menos nos 2 últimos anos, você vê que houve uma priorização quase que óbvia e natural para a área da saúde. Então, isso desorientou completamente a ação governamental, visivelmente. E, então, não tem documentos e trabalhos específicos que tenham sido produzidos, como esse acordo do TCU, que permita dar alguma segurança maior sobre o que vai ser feito ou o que está sendo feito. Nós temos aí 9 anos, né, para o cumprimento da Agenda 2030 da ONU, não é só ambiental, embora seja predominantemente ambiental, e aí sem um documento como esse acordo do TCU, que é de 2017, portanto está relativamente antigo, que tenha dados mais concretos, fica muito difícil a gente fazer uma projeção, né, de qual vai ser ou de qual vai ser a perspectiva de conseguir cumprir. Eu tenho muita dificuldade em dar uma informação concreta a respeito disso. Eu acho que falta muita informação segura, né? Já que, a partir de uns 2 anos para cá, pelo menos a informação da imprensa que tinha alguma segurança passou a não ter mais nenhuma. Então, você tem que se tentar obter só em fontes assim, governamentais, né? De institutos mais sérios. Então, está um pouco difícil você obter dados que possam permitir uma informação com maior segurança, né? Então, não dá, não tenho ideia. Eu acho que é provável que não acabe se cumprindo, né? Porque você vê 2030, nós temos 9 anos, tudo indica que não houve avanços tão significativos, e eu não acredito que isso vá conseguir se concretizar no período que resta, né? Que foi 2015, tinha 15 anos para fazer, já passou praticamente metade desse prazo, não foi feito uma boa parte. Eu acho que vai ser cumprida em parte, provavelmente, só. Ok. Queria passar a palavra para o Caio, que tem uma pergunta para o senhor. Professor, só uma questão aqui, que realmente, como eu não pesquiso sobre isso, eu realmente não sabia sobre essa questão do Fundo Amazônia não ser fundo orçamentário, que o senhor falou que, a verdade, é uma conta no BNDES.
E como é que funciona nesse caso? Existe algum tipo de afetação contratual de recursos dessa conta para determinadas finalidades? Eu gostaria que o senhor falasse, pode ser assim, bem superficialmente, porque eu realmente não Olha, é uma conheci. boa pergunta. Primeiro que eu não tinha me aprofundado, nem sabia que o BNDES tinha conta, né, que as pessoas podiam movimentar e etc. Mas veja, quando eu fui analisar aquilo, me surpreendi, porque quando se falava em Fundo Amazônia, eu imaginava, obviamente, um fundo orçamentário. Aí você começa a se aprofundar, e aí vai naquilo que eu recomendo a todos, vá nos fatos concretos, vá nos documentos, porque você se surpreende que o que dizem e o que falam já era assim, piorou muito agora, não corresponde ao que de fato é. E aí, quando eu fui analisar, eu verifiquei, bom, não é um fundo orçamentário, né? Mas é um ato criado por lei. Então, você vai lá, tem lá o decreto que eu mencionei, que criou o Fundo Amazônia, e ele tem regulamentação. Você entrar na internet, você vai achar o site Fundo Amazônia, entendeu? E lá tem todas as normativas, orientações e formas pelas quais você operacionaliza os usos dos recursos do Fundo da Amazônia. Mas é algo que funciona, em parte, normatizado por normas jurídicas federais, como, por exemplo, um decreto, e, em outra parte, ele funciona segundo normas próprias internas do BNDES. Mas o que se observa, pelo menos o que eu li na época que eu escrevi, era de que você tem essa conta no BNDES, né, regulada, de certa forma, materializada em normas jurídicas, e que você recebia muito doações, basicamente eram doações, como eu disse, internacionais. Era uma parte enorme das doações era do governo da Noruega, acho que correspondia por 90%. Uma parte do governo da Alemanha e uma parte do governo brasileiro, de entidades brasileiras, enfim. E aí depois você tem toda uma organização da gestão do fundo, né, de como você faz para distribuir esses recursos, algo com um nome parecido com o conselho gestor ou algo desse gênero, que está tudo regulamentado por normas e que estabelecem a forma pela qual você usa esses recursos. O que eu analisei na época, mas não tenho certeza para te afirmar com segurança, porque eu não voltei a rever o texto, é que, segundo eu intuí na época, isso daí gerava possibilidade de... Esses investimentos geravam possibilidade de produção de emissão desses créditos de carbono. Então, inclusive, talvez isso justificasse o interesse da Noruega pelos investimentos no Fundo da Amazônia, para obter os créditos de carbono por conta das atividades petrolíferas, que devem ser poluentes, que eles exercem no Mar do Norte, lá da Noruega. Então, eu tive... Mas isso eu estou falando sem ter... Porque na época eu fiz uma análise um pouquinho superficial e acabei não me aprofundando mais do que isso. Mas é isso, essencialmente é isso. É um fundo regulamentado por normas, gerenciado pelo BNDES, constituído basicamente pelo aporte de recursos em doações e que aloca recursos que tenham finalidades de aplicação em áreas de interesse da preservação da Amazônia, enfim, de benefício para a área da chamada da Amazônia Legal. Mais ou menos é isso, né? Bom, professor, eu gostaria novamente de agradecer sua presença, agradecer ao colega Caio, que nos oportunizou fazer parte desse projeto tão bacana da UFMS. Nós queremos agradecer ao UFMS também por ter aceito a nossa colaboração. Para nós foi um privilégio, um prazer estar com vocês hoje à tarde. E quero agradecer a participação, a presença de todos e convidá-los para o nosso próximo evento da ESAP. Agora a gente tem retomado os eventos presenciais. Gostaria de convidar todos ao evento que nós teremos no dia 9 de novembro, no auditório do IMASU, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no período matutino, onde nós vamos falar um pouco sobre planejamento previdenciário e as recentes alterações legislativas, constitucionais, que impactam a previdência no serviço público. Então, agradeço a presença de todos. Professor Conte, novamente, muito obrigado. Foi um privilégio
uma grande honra contar com a sua participação hoje à tarde e também agradecer, Caio, por ter idealizado esse evento e nos permitir colaborar também. Um abraço a todos, muito obrigada. Até logo, obrigado. Eu que agradeço, Lud.